Boa noite. Aqui à sua esquerda, aqui atrás, Alexandre Senechal, da Rádio Jovem Pan News Curitiba. Thiago, o Curitiba chegou hoje ao 13º jogo no campeonato em que toma 3 gols ou mais. E vindo de 2 vitórias consecutivas, 2 atuações com muita imponência, com um time que se mostrou muito afim, um time que esboçava uma reação. Eu queria te perguntar o seguinte, o Coritiba do Brasileirão é esse Coritiba das 8 derrotas seguidas, que tomou 13 vezes no campeonato 3 gols ou mais, ou é o das 2 vitórias? E, se você me permite uma segunda pergunta, você ainda acredita que dá para escapar do rebaixamento? Bom, começando pela sua última pergunta, lógico que eu acredito. Enquanto houver números e for acessível a gente conseguir sair, lógico que eu acredito, né? Nós temos aí 12 jogos, sendo metade disso dentro da nossa casa, né? Logicamente que quando você perde os pontos em casa, você é obrigado a buscar fora, né? Para você chegar no número de pontos ideal ali, 41, 42, que talvez a linha de corte esse ano vai ser um pouco mais baixa, acredito eu, pelos resultados que vem acontecendo, né? Sobre a sua primeira pergunta, cara, assim, hoje se você for olhar o jogo friamente, tirando o resultado, vamos olhar o jogo friamente. Começa o jogo, Coritiba pressionando, né? Até o gol do Cuiabá, o Cuiabá não tinha dado um chute no gol e pouco tinha passado o meio campo, né? Os jogos estão aí. Fizeram o gol de bola parada, que era uma situação que nós entendíamos também que era um ponto forte do Cuiabá, né? O Coritiba continuou. Nós tivemos 5 chances de gol no primeiro tempo, não colocamos para dentro, né? Voltamos para o segundo tempo. Até os 30 minutos do segundo tempo, o Cuiabá não passou do meio campo. Tivemos chances com o Garcês, com o Slimani, muita bola passando na frente da área. Aí eu vou para os 30 minutos, eu começo também a fazer as trocas, né? Eu estou perdendo o jogo dentro de casa, eu tenho que tentar alguma coisa, né? Dentro do que eu tenho de situações, né? E aí você faz as trocas, né? Ele também muda, o Pi pega uma bola, a primeira bola acerta lá no trinco, 2-0. Aí é nocaute, meu amigo. Aí é difícil, como é que você reage, né? Estou falando do ponto de vista dos jogadores, né? O terceiro gol é consequência do segundo, né? Então, assim, eu espero que a gente possa dar uma resposta rápida, né, contra o Palmeiras e fazer um jogo melhor, consistente, mas, acima de tudo, que a gente consiga converter em gols as chances. Esse eu acho que é o melhor, o que a gente pode fazer de melhor para domingo, levantar a cabeça já, pensar no Palmeiras e aí sim tentar buscar os pontos que nós perdemos agora fora, né, mas a gente tem um jogo difícil com o Palmeiras no domingo e tentar recuperar esses pontos contra eles. Boa noite, Thiago. Você lá, depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, você tinha comentado que seria um jogo diferente, né, contra o Cuiabá, porque 2 adversários da parte de cima da tabela, que o Coritiba encaixou o seu jogo e seria mais um jogo de duelos, né, de guerra, assim, nesse sentido, dessa expectativa criada para a partida. Como é que você viu a apresentação do time, as dificuldades, até no primeiro tempo, para tentar ser mais dominante, né, antes de tomar o gol, naquele momento que estava mais lá e cá, assim, o que talvez faltou para o Coritiba aproveitar esse embalo das 2 vitórias, aproveitar a força do estádio para tentar sufocar mais o seu adversário? Não, a gente entrou no jogo sabendo da força do Cuiabá, né? O Cuiabá a gente não pode também, o Cuiabá está ali, acho que é 8º, 9º, né? Já vem há algum tempo, é uma das equipes que mais ganhou jogos fora de casa também, né? Uma equipe bem ajustada, fisicamente muito forte, com a bola parada muito forte, né? Nós sabíamos da dificuldade. Eu prefiro jogar, eu até tinha falado, eu prefiro jogar com o Atlético Mineiro do que jogar com o Cuiabá, porque é uma situação em que o Coritiba ele precisa sair para o jogo, ele tem a obrigação de ganhar. É uma situação diferente, você encaixa no jogo do Cuiabá, que é um jogo de transição, defensiva para ofensiva, né? Por isso que eu falei para você da dificuldade do jogo, e esse jogo era um jogo que a gente sabia dos riscos, né? Mas o jogo começa, ele totalmente controlado, o Coritiba pegando em cima, marcando em cima, tendo chances, criando oportunidades, o Cuiabá uma vez ou outra saindo, né? E aí num lance que estava absolutamente controlado por nós demos o escanteio ao Cuiabá e nós tomamos o primeiro gol. Ainda conseguimos manter, tivemos chances, o Slimani ali no final, no escanteio, perdeu o gol assim em cima do gol, a gente teve uma chance clara ali, outra também, acho que com o Moreno, que ele teve, né, uma bola para trás que nós chutamos assim, o zagueiro bloqueou. Nós voltamos para o intervalo confiantes, nós vamos empatar o jogo, vamos virar, nós estamos bem no jogo, né? Volta o segundo tempo, como eu falei, começamos em cima, empurrando o Cuiabá para trás e a gente, né, tentando, só que hoje, infelizmente, o futebol é assim, cara, a Série A é assim, né? Nós pressionamos, na hora que a gente faz as trocas para tentar ir para um abafa final, né? Até a saída do Nathanael, a entrada do Garcês como lateral, para a gente poder empurrar mais um atacante lá na frente, né? Não deu tempo, porque logo em seguida nós tomamos gol e aí a equipe sentiu mesmo, sentiu, que todo mundo sente.
Não tem um ser humano no mundo que não sinta uma pressão dessa na hora, né? E aí, como eu falei, o segundo gol foi consequência o terceiro gol foi consequência do segundo. Aí tomamos um gol de bola parada, que a gente não vinha sofrendo com bola parada, né? Um gol de primeira trave, o cara nem saltou, né? Aí, numa falta de atenção nossa, tomamos o gol. E aí, consequência, né? Aí entra a parte psicológica também um pouquinho, né? Os jogadores sentiram bastante o baque e a gente, né, não teve força para reagir. Foi essa a verdade, né? Mas assim, em termos enquanto o jogo estava igual, o Coritiba foi senhor do jogo. Ele teve as chances para fazer os gols, nós não fizemos. Esse foi o detalhe. Nós não fizemos, o Cuiabá foi lá e fez. Thiago, faltando 11 jogos, pela sua matemática 41, 42, 7 ou 8 vitórias. Qual é a conversa do treinador com seu grupo nessa situação que o Coritiba está agora? Nós temos que fazer a mobilização, né? Igual eu falei para eles ali no vestiário, a derrota doída, a gente pede desculpa ao nosso torcedor novamente, né? Tem que vir aqui pedir desculpa novamente, né? Mas é a realidade, né? E aí a gente tem que mobilizar já para o jogo do Palmeiras, não dá tempo de você ficar lamentando muito, né? Hoje, com certeza, ninguém vai dormir, todo mundo triste, chateado pela situação, né? Mas nós temos que nos mobilizar, porque uma vitória diante do Palmeiras, que é uma situação difícil, mas nós temos condições de ganhar o jogo, e aí nós vamos tentar buscar fora essa derrota contra o Cuiabá, contra o Santos, que é um duelo direto. Depois nós temos o Inter fora, e depois nós temos o Grêmio dentro de casa, nós vamos ter que tentar buscar as vitórias fora, né? Assim que vai tentar sair, né? E vai chegar uma hora que nós vamos ter que arriscar, não vai ter jeito, né? Então, mobilização do elenco, e quanto a gente tiver a chance de depender da gente, a gente tem que continuar trabalhando, né? Mas é difícil. Thiago, foram 11 jogadores que passaram pelo sistema defensivo, né? E 20 alterações de duplas de zaga ao longo do campeonato até agora. Queria que você fizesse uma avaliação disso, né, dessas mudanças, muitas vezes por lesão, por suspensão, tem que fazer, mas também que você avaliasse hoje o Thalisson, que entrou, teve personalidade, fez uma partida boa, né? Queria que você avaliasse também o Thalisson na partida de hoje. Você tocou num ponto que é primordial, né, cara? Sequência, né? O Coritiba não teve sequência na linha defensiva. Quando a gente encaixa o time, encaixamos, legal. Isso aconteceu na primeira passagem, né? Naquela primeira sequência de vitórias. Encaixamos. Lesões, cartões, uma série de coisas que atrapalharam, né? E aí você tem também a diferença do atleta que está jogando e do atleta que está no banco. A diferença, né? Ela tem uma diferença, né? Infelizmente, né? E aí, quando você encaixa a equipe também, na segunda vez agora, que eu encaixei a equipe de novo, aí eu perco o Ceviche, perco o Diogo, perco o Henrique, tudo de uma vez só, né? É difícil, é complicado, né? Não é fácil você manter um padrão de qualidade, um padrão principalmente de entrosamento com tantas trocas, né? Você está falando um ponto que é correto, né? E aí cabe ao treinador tentar achar, dentro de um curto período de tempo, achar a solução. Sobre o Thalisson e sobre o Jean, os dois zagueiros meninos jovens, eu já sabia o que eles poderiam entregar, porque eu treinei esses meninos na base e eu sei o que eles podem entregar. O Thalisson hoje, talvez para vocês foi uma surpresa, mas para nós que estamos ali convivendo com ele, não, né? É um garoto da base, um garoto cria do Coritiba, que com certeza, pelo caminho que ele tem aí pela frente, até pela qualidade que ele tem, um zagueiro rápido, que trabalha bem com as duas pernas, muito bom na bola aérea, ele pegando um pouco mais de casca, com certeza vocês viram aí a futura zaga do Coritiba lá aí na frente, né? São dois jogadores aí que tem um perfil muito bom de zaga, né? São dois jogadores que têm qualidade de saída, com mais de 1,90, que é o que o mercado pede, né? Hoje você tem que ter esses atletas para brigar no alto, né? E a gente ficou feliz com a estreia dele, não ficamos felizes com o resultado, mas ficamos felizes com a performance que ele teve. Foi um atleta bastante seguro hoje no jogo. Thiago, boa noite. O Coritiba vinha de 2 vitórias e a gente queria entender se essas 2 vitórias elas deixavam o elenco motivado para a partida de hoje, em que pé estava essa motivação e como reencontrar a motivação depois de tomar 3-0 do Cuiabá para pegar um adversário do nível do Palmeiras. Da mesma forma que nós encontramos quando perdemos de 4-2 para o Bahia, quando perdemos em casa de 3-2 para o Flamengo, essa motivação ela tem que ser amanhã, nós já temos que estar pensando no Palmeiras, né? Você tem que assimilar a porrada. Aliás, a assimilação de porrada é o que mais a gente vem fazendo aqui desde que eu cheguei, né? Você pega a equipe com 14 jogos sem ganhar, numa situação terrível, né? É difícil, né? A pressão, a nossa torcida é insatisfeita, jogadores desacreditados, é complicado. Isso eu falo tanto no ponto de vista técnico quanto do ponto de vista diretivo. Para quem entrou também é difícil, não é fácil você tentar ajeitar uma situação dentro de um campeonato tão difícil,
né? Infelizmente, o Coritiba ele vem sofrendo dentro do campeonato por situações que fogem um pouco ao nosso controle, né? Mas nós estamos tentando, né? Eu acho que hoje, do ponto de vista de vontade, de raça, não faltou, tirando os últimos 10 minutos ali que a equipe realmente caiu de produção e tomou um nocaute, como eu falei para vocês, nós ficamos nocauteados de pé naquela situação ali depois do segundo gol, né? Mas você olhar o jogo hoje, pô, a gente fez de tudo para ganhar o jogo, fizemos de tudo. Só que, infelizmente, a nossa bola não entrou, né? E a do adversário entrou. Agora nós temos que mobilizar, recuperar os atletas, descansar bem para domingo ter outra guerra aí dentro e a gente tentar os pontos que hoje faltou para a gente. Thiago, boa noite. Aproveitando a pergunta, né, você falou que dentro de campo vocês fizeram tudo para conseguir a vitória. O que precisa mudar no Coritiba para ele conseguir essa vitória contra o Palmeiras, né? Queria que já projetasse aí o próximo confronto. Acho que acredito que o principal motivo é quando a gente criar a chance, colocar a bola para dentro. Num campeonato tão difícil, quando você pega equipes que são tão iguais, né, em nível de qualidade, eu acho que eu já falei isso aqui para vocês em algumas entrevistas passadas. Série A, ela tem uma palavra que é primordial: qualidade. Porque se você cria uma chance, põe para dentro, o adversário ele não perde duas, né? Então a gente hoje se deu ao luxo de 5 chances e não fazer o gol. E o Cuiabá foi lá e fez, ele foi competente naquilo. Então a gente precisa melhorar nessa situação. A gente vinha muito equilibrado nas 2 últimas partidas, tanto ofensivamente como defensivamente, porque a nossa bola entrou. Então, quando você consegue fazer o primeiro gol, você começa a sentar no jogo, né? Infelizmente, hoje nós tomamos um gol de bola parada, mas mesmo assim sentamos no jogo, conseguimos ter o controle das situações e criamos em cima. E aí, aos 30 do segundo tempo, tomamos um gol que não tem o que fazer. O cara acertou um chute lá no trinco, 2-0, faltando 15 minutos. Na hora que a gente faz as trocas para ir para o abafa, então foi difícil. Eu acho que a gente precisa agora recuperar a confiança, recuperar os atletas da parte física, tentar recuperar o mental deles para que a gente possa fazer no domingo um jogo equilibrado, sabendo que o Palmeiras é uma grande equipe que vai querer propor o jogo aqui. E a gente tem que tentar agora estudar bastante eles para tentar neutralizar os pontos positivos e a gente tentar sair com a vitória. Boa noite, Thiago. A última pergunta aqui é: a distância para o primeiro time fora da ZR está aumentando. Eu queria te perguntar como manter a motivação do elenco, manter o clima, já que repercutiu a imagem da briga do Diogo Oliveira com o Kusevich. Como manter o clima para o próximo jogo? Bom, essa questão do Kusevich e do Diogo, ela já foi resolvida segunda-feira e é uma situação que talvez para vocês que não são do meio, talvez uma briga. Cara, eu sou criado no futebol, eu com atleta briguei muitas vezes vestiário, mas muitas vezes dentro do campo, fora do campo, muitas vezes saí na mão. Isso é normal no nosso meio, é normal no esporte de alto rendimento, é absolutamente normal. Na seleção brasileira eu vi isso também, normal, absolutamente normal. Entendeu? A gente se cobra pra caramba, isso acontece o tempo inteiro. Entendeu? Aconteceu já no Cuiabá, aconteceu no Corinthians, no Palmeiras, acontece o tempo inteiro. Então a situação foi resolvida segunda-feira, a diretoria já se resolveu, né? Então foi muito firme nas posições, né? A gente fica triste por ter perdido o Kusevich por essa situação e ter perdido o Diogo também, que eu falei para vocês quando a gente encaixou, né? O Diogo era um jogador importante ali juntamente com o Kusevich, né? E agora nós temos que recuperar os atletas, recuperar principalmente a parte psicológica, para que domingo a gente possa fazer um grande jogo contra o Palmeiras, fazer um jogo bem melhor do que esse, principalmente na questão de botar a bola para dentro quando a gente tiver a chance. Thiago, boa noite. Júlio Rutz, do canal do Carrica. Thiago, pela segunda vez seguida após datas FIFA, Coritiba perde em casa, né? Perdeu para o Bahia 4-2, hoje 3-0. O time chega em 13 jogos como mandante, só há 3 vitórias. Como ter uma esperança, como passar para o torcedor um sentimento de que isso pode ser revertido nessa reta final de campeonato, sendo que, na maior parte, isso ainda não ocorreu, do time conseguir se impor, tanto que é o pior mandante entre os 20 times da Série A? Olha, da maneira que nós não podemos mentir para o torcedor, né? Muito pelo contrário, o nosso torcedor sabe o que está acontecendo, né? Ele entende ver o momento do clube, né? O que eu posso prometer para o torcedor é que a gente tem que trabalhar bastante para tentar reverter, enquanto ainda há chance matemática, né? E isso nós não vamos fugir nunca, né? A gente não vai parar de trabalhar nunca. Enquanto há chance, nós vamos brigar até o final. E nós temos que brigar pela camisa do Coritiba, pela história e pela tradição desse time, né? E o respeito ao torcedor, né? Então, assim, só que acontece que o Coritiba ele vem sangrando desde janeiro.
né? Nós estamos chegando agora em outubro, é desde janeiro que nós estamos sangrando. Eu tinha acompanhado de longe, eu via, né? Nós estamos tentando montar a equipe no trilho, muitas coisas já aconteceram dentro do clube, coisas muito positivas que o nosso departamento diretivo fez. Nós estamos tendo alguns resultados na parte desportiva, e aí eu quero chamar um número aqui que talvez as pessoas não se atentaram. A situação estava tão feia, a crise estava tão difícil, que se você pegar os números desde que eu entrei até agora, se você pegar e for pegar um percentual, a gente estaria em 13º, 14º. Hoje, com 5 vitórias, se eu tivesse o número de dentro das 14, pegar o percentual de vitórias que a gente teve, eu estaria em 14º, 15º, estaria ali. Só que o que acontece? A gente pega o time com 14 derrotas, né? Dos 13 jogos que eu fiz, nós ganhamos 5 e perdemos 8. Hoje foi a 9ª, né? Só que com esse percentual de 5 vitórias, nesse número de jogos, com 5 vitórias e um empate, a gente estaria em 15º, 16º ali, brigando. A gente estava fora da zona. Só que a situação é terrível. Nós pegamos uma situação num momento muito difícil. Muito difícil. Quando eu falo nós, sou eu e corpo diretivo, porque a SAF entrou junto quando eu entrei, né? Assim, então a gente pegou a situação terrível. Estamos tentando reverter? Estamos tentando reverter. Eu já falei para vocês e retorno a falar. O Coritiba vai ser a última vez que ele vai brigar para não cair. Ou, se acontecer a queda, ele vai se levantar, já falei isso para a torcida, ele vai se levantar forte, ele vai vir forte, porque não tem como, as pessoas que estão por trás e o que o clube vem fazendo internamente, não tem como não dar certo. Só que nesse momento, nessa ocasião, nós estamos sangrando e está difícil. Só que nós vamos brigar até o final, enquanto há chance, isso sem dúvida nenhuma. Qual